Bom dia, muito bem-vindos à Arena de Economia Criativa do Farol Santander. Esse é um espaço por excelência de debates, reflexões, inspirações. Muito gostoso tê-los a bordo. Eu comentava justo aqui com a Paola que é impressionante como a gente consegue e tem o privilégio de trazer pessoas de diferentes contextos e cidades. A gente tem Manaus, Salvador, Jundiaí, Belo Horizonte, enfim, tem um pouco de vários locais aqui. Muito gostoso, porque eu acho que é esse mix que faz a mudança, né? A gente conseguir transformar os contextos. Hoje a gente tem o privilégio de trazer uma pessoa pela qual a gente tem enorme admiração dentro do projeto Meu Futuro é Agora, porque vem transformando o futuro há muito tempo, e não por menos, inclusive, agora o Henrique há pouco, inclusive, me dizia que faz parte de um conselho que discute o futuro no Fórum Econômico Mundial. E ele tem uma longa trajetória em economia criativa, a gente se conhece há mais de uma década, eu venho acompanhando o trabalho de uma consistência impressionante. Ele foi subsecretário de Economia Criativa em Buenos Aires, foi um dos grandes responsáveis pela implementação dos distritos criativos, que vocês devem conhecer, enfim, se ainda não vivenciaram, vale a pena visitar. O de design, em especial, acho incrível, né? Ele talvez possa falar um pouco mais sobre isso, em especial no debate. Depois, ele teve uma passagem como adjunto no Ministério da Cultura e, para a sorte de Buenos Aires, voltou como secretário de Cultura de Buenos Aires, onde ele vai trazer para a gente um olhar do que vem fazendo, e é realmente muito inspirador, encantador. O Henrique Avogadro. A gente tem até um texto aqui, mas ele transborda esse texto nas palavras dele. Enfim, é um dos grandes promotores da nossa agenda de economia criativa, tem uma formação muito sólida, graduado em estudos internacionais, mestrados em administração e políticas públicas, em gestão de conteúdo, enfim, um monte de coisas. Tem um blog que eu não sei a que horas ele consegue agora atualizar, se é que consegue, porque o dia dele tem 72 horas. Então, eu peço, por favor, que o Henrique tome seu lugar aqui no nosso palco, e queria chamar para a mediação a Paola Setti. A Paola, que fica ali sempre, né, escondidinha, low profile, é a grande mentora disso tudo que vocês estão vendo. A Paola é a Head de Cultura e Patrocínios do Santander, e ela é a grande, enfim, responsável por ter transformado o Farol no que ele é hoje, né, em um prazo tão curto de tempo, desde janeiro, ter se transformado num espaço muito próximo aos nossos corações, mas que vem, de fato, transformando não só o centro da cidade, mas muito do que é a percepção de um espaço de empreendedorismo, de cultura e de lazer em São Paulo. E digo isso porque, a cada sábado, quando a gente se encontra aqui no lobby, a gente vê públicos que, muito provavelmente, jamais teriam se encontrado, né? A gente vê de jovens que, certamente, pela primeira vez, vêm ao centro, pelo deslumbramento que mostram, pelo que vão comentando. Há pessoas que são muito mais, talvez, usuais, frequentadoras do centro da cidade. Eu acho que é isso que faz com que a cidade funcione, né? Isso que faz o centro ser centro. E vem trazendo esse centro que muitas vezes acaba sendo entendido como um espaço periférico à cidade, ao seu papel identitário e simbólico de um centro, de fato. A Paola é formada em administração, tem pós-graduação em marketing em Berkeley, trabalhou no Vale do Silício, enfim, tem uma trajetória muito interessante. Há muitos anos trabalha no setor financeiro e vem mudando a realidade do que a gente entende, inclusive, por cultura dentro do setor financeiro. Então, Paola, por favor, um prazer tê-la aqui conosco, agora sentada na arena, né, e não nos bastidores. Para vocês terem um pouco o script do que vai acontecer, o Henrique vai fazer uma apresentação. Ele é muito de conversa, como vocês vão perceber, então, muito provavelmente, ele vai utilizar menos do que a hora que lhe caberia para a apresentação, para a gente poder ter mais tempo para debate, para discussões. E, assim que ele terminar, a Paola já vai fazer algumas considerações que eu acho muito pertinentes diante do que a gente vem vivenciando em especial. E depois o microfone circula entre vocês para quem ainda não tiver participado de outro debate. Tudo é gravado. A gente depois vai subir no site para vocês poderem acompanhar, e também os anteriores. Desculpe, eu só esqueci de me apresentar, né? Meu nome é Ana Carla Fonseca, meu apelido é Cainha, meu apelido é mais conhecido que meu nome. E eu, junto com o Alejandro Castanhe, que está ali dando risada, porque ele já se acostumou a esquecer de me apresentar. Eu sou aquelas que, na mesa de bar, conta todo mundo menos a si mesma, né? Eu falo assim, temos 7, opa, não, temos 8 pessoas. Nós assinamos pela curadoria do projeto Meu Futuro é Agora, que é onde vocês, neste momento, estão inseridos. E depois a gente fala dos próximos encontros para tentar tê-los também nos seguintes. Então,
Henrique, por favor, muito bem-vindo, um prazer tê-lo conosco aqui na Arena. Obrigado. Então, sim, graças, Ale. Obrigado a todos e obrigado, Cainha, pelo convite, também o Banco Santander. É um prazer voltar para o São Paulo. Desculpe, eu vou tentar falar em português, mas é provável que vai ser um portunhol. E se alguém não entender, eu posso repetir em espanhol bem devagar. E me diz. A ideia aqui é compartilhar com vocês o que a gente está fazendo lá na área das políticas culturais públicas. É uma área bem interessante. Eu como já a Cainha falou, eu tenho muitos anos trabalhando na área da economia criativa. Começamos as políticas da cidade de Buenos Aires na área da economia criativa há já 10 anos, acho que mais de 10 anos. E eu mesmo fui mudando de projetos até agora ser o encarregado como ministro da Cultura da cidade de Buenos Aires, das políticas culturais. Então, é interessante porque, de algum modo, eu fui desde o futuro para o presente. A economia criativa sempre está olhando para o futuro, e a cultura não necessariamente tem um olhar para o futuro. Então, um dos nossos desafios é como pensar as políticas culturais para que tomem conta do futuro. A ideia aqui é compartilhar com vocês uma visão e um conceito das nossas políticas culturais. Após disso, vou comentar qual é a relação dessas políticas com a ideia de economia criativa. E eu gostaria muito de ficar, após, com muito tempo para o debate, que acho que vai ser muito mais interessante que a minha apresentação. Mas vamos lá. Temos muitos sonhos, e desculpa, mas a apresentação está em espanhol, mas acho que é bem fácil para vocês entender. E então, temos muitos sonhos que fazem parte da ideia de que para que você, e essa é a primeira discussão, não? Qual é o rol das políticas culturais públicas numa cidade como Buenos Aires, como São Paulo, grandes cidades, que tem uma cultura bem forte, mas também muitos desafios em termos de acesso à cultura, desigualdade e muitos outros problemas, não? E uma primeira ideia é que muitas vezes as pessoas pensam a política cultural pública exclusivamente como a ideia da cultura do espetáculo. E a ideia de que o rol das políticas culturais é solamente a organização de grandes eventos, espetáculos, muitas pessoas num evento. E o que a gente está tentando é sair dessa trampa para pensar a relação entre a cultura e o desenvolvimento. Porque a cultura tem muito a ver com os grandes problemas que temos agora mesmo nas nossas cidades, nas nossas sociedades. Aqui tem muitos... A ideia é que Flores e Barracas, Palermo, Recoleta são barrios da cidade de Buenos Aires. E um dos nossos lemas é que há muito mais Buenos Aires do que todo mundo imagina. Voltando para isso, o rol da política cultural pública não é solamente organizar grandes eventos, mas é pensar como a cultura pode dar conta dos desafios que temos como sociedade. Desafios em termos de acesso à cultura, desigualdade, representação, geração de convivência, religação da comunidade.
todos os problemas que temos nas nossas cidades, problemas que, se não tem um olhar para a cultura, ficam fracos. Eu, pessoalmente, penso que não é que o capitalismo triunfou como o único sistema, mas é o último sistema que ficou em pé. E o problema é que ninguém sabe como dar conta dos problemas que o sistema tem. Então, a cultura tem a possibilidade de pensar uma expansão do sistema, dando conta e tomando conta dos problemas que o próprio sistema gera, não? É difícil a ideia, mas eu acho que se a cultura é como uma pequenina caixa de ferramentas que você tem na vida, todos aqui tivemos a sorte de morar em lugares que tenham livros. Desde bem pequenininhos tivemos acesso ao livro, museus, obras de teatro infantis. Após isso fomos para uma escola boa e temos a possibilidade de que, ao sair para a vida aos 16, 18 anos, você já tem essas ferramentas invisíveis que permitem a você não só ter uma experiência estética a partir da cultura, mas também procurar um trabalho, procurar uma parelha e, sobretudo, se conectar com pessoas que pensam diferente a você e ver uma oportunidade nessa conexão. Então, é por causa disso que a cultura é tão importante para todo e é tão importante, como vamos ver agora, para o desenvolvimento das nossas cidades. Cidades que estão mudando muito rápido, porque a sua matriz produtiva está mudando também. Na velha ideia das cidades, é uma cidade onde as pessoas moravam num lado e tinham que ir a uma outra parte da cidade ou fora da cidade para trabalhar. E a cidade moderna é uma cidade onde alguém mora, se diverte, estuda, trabalha perto, uma cidade que tem empregos que são criativos. Não é uma cidade com um parque industrial enorme fora da cidade. Então, volto a isso. Qual é o rol das indústrias culturais e o rol da cultura nessa discussão? Então, vou um pouco mais rápido para compartilhar com vocês os nossos conceitos principais. Uma segunda ideia é que o trabalho nosso não é só nós encarregar do que a gente faz diretamente, a política cultural pública faz diretamente, mas também dar conta de que as nossas cidades têm um ecossistema enorme de cultura, que é pública, mas também tem o que a gente chama de cultura pública não estatal, que é toda outra cultura que não é estatal, mas é bem importante. Tem uma cultura privada, uma cultura independente, uma cultura comunitária, e tudo isso faz parte do mesmo ecossistema cultural e criativo, que é bem importante. E a ideia é que o trabalho nosso não é só dar conta das nossas atividades, e na cidade de Buenos Aires é muito do que a gente faz diretamente. Imagina que o Ministério da Cultura tem o Teatro Colón da cidade de Buenos Aires, os teatros públicos, as bibliotecas, os centros culturais, os festivais, as escolas. Temos muito, como também tem aqui em São Paulo, etc. Mas a ideia é que o governo tem que olhar não só para si mesmo, mas também para o ecossistema inteiro da cultura, para promover tudo isso. Então, é por causa disso que a gente tem aqui, em nossa apresentação, muitas atividades culturais que não têm a ver diretamente com o trabalho nosso, mas são muito importantes. Vamos a ver depois, após isso. Então, o nosso plano está arrumado em 4 pilares, 4 ejes, que são os desafios que a gente acha tem a política cultural no século XXI, de uma cidade grande como Buenos Aires, não só Buenos Aires, mas também São Paulo. Não é só que as pessoas se entretenham
mas é como a cultura faz parte das grandes discussões das cidades. Vamos ver. Num primeiro lugar, a discussão sobre acesso à cultura. Esse é o mapa da cidade de Buenos Aires. E como todas as outras grandes cidades, o acesso à cultura na cidade de Buenos Aires é bem desigual. Depende de onde você mora, de onde nasce e mora, isso vai ter muito impacto em as suas possibilidades de acesso à cultura. E essa é uma discussão bem importante à hora de compreender o desafio do desenvolvimento na cidade. Porque as cidades precisam de cidadãos empoderados, cidadãos que tenham ferramentas para construir a sua própria identidade, que não é só uma identidade individual, mas uma identidade coletiva. E para construir essa identidade, a cultura é a ferramenta fundamental. Um outro problema que a gente tem é a hiperconcentração da cultura mais sofisticada numa faixa muito pequena da cidade. É por causa disso que a gente diz há muito mais Buenos Aires do que a gente imagina. Temos uma cidade enorme, mas a maioria das atividades, como vocês podem ver à direita lá, estão concentradas numa faixa muito fraca, que é perto no nosso caso, perto do Rio da Prata. Ali tem La Boca, tem o centro da cidade, tem Recoleta, Palermo, Belgrano. Se vocês já conhecem a cidade, é a área mais conhecida da cidade. E a pergunta é, o que acontece no resto da cidade? Então, é impossível pensar só as políticas culturais, só desde o que você tem e o que você faz. O que está faltando aqui é a ideia do ecossistema. E um exemplo interessante é, no caso da cidade de Buenos Aires, mas também tem aqui em São Paulo, é que temos muito talento, e esse talento não é só, ou não é que não é só, não é um talento que fica no governo, mas é um talento que fica na cidadania, na sociedade. Um bom exemplo é o complexo cultural independente da cidade de Buenos Aires. Buenos Aires é uma das cidades que tem mais teatros no mundo. É uma cidade que tem mais livrarias do mundo. É a cidade que tem mais livrarias per capita do mundo inteiro. E há 10 anos, não sei agora, mas você tinha mais livrarias na cidade de Buenos Aires que no Brasil inteiro. Não sei agora, mas eu lembro porque eu tinha e tenho agora, de novo, encarregada a organização a noite das livrarias da cidade de Buenos Aires. Mas não é por causa do governo que nós temos esse ecossistema cultural e criativo tão vibrante. É por causa da cidadania, é por causa de muitas outras coisas. Então, nessas 500 organizações independentes, nós temos teatros, temos salas de música, temos centros culturais, temos galerias de arte e temos outros espaços culturais híbridos que estão agora acontecendo. Então, é um grande desafio para o governo reconhecer a existência desses espaços e trabalhar para conectar a esses espaços. Se você pensa no desafio do acesso à cultura, é impossível que o governo tome conta disso só desde o governo. É impossível que eu possa construir um centro cultural público em cada esquina da cidade. Mas se eu tenho a possibilidade de ter, como já tenho na cidade, muitas salas de teatro, música, centros culturais, independentes, comunitários, na cidade inteira. Então, o desafio já não é de trazer uma oferta nova de cultura para o bairro, mas conectar a oferta que já tenho no bairro e melhorar essa oferta para que seja apropriada pela cidadania, como agora veremos. Então, o desafio é incorporar essa ideia de ecossistema para o desenho das políticas públicas. Então, não vou deixar ir um pouco mais rápido, mas o nosso plano tem objetivos gerais, específicos, indicadores, linhas de base, que é bem difícil na política cultural. Porque se você pensa a política cultural só desde o espetáculo,
o plano da cultura é só um evento, e após outro evento, e após outro evento. Então, é um festival atrás de outro e nada mais. Mas se você pensa a política cultural desde a ideia do desenvolvimento, então o desafio é muito, muito mais grande, porque você tem que dar conta dos objetivos, indicadores de impacto e mostrar para a cidadania como você está trabalhando. É por causa disso que geramos uma nova área dentro do Ministério que se chama de Data Cultura, que é uma área de Big Data, onde estamos fazendo hackathons em torno aos dados da cultura da cidade, para também ter informação sobre consumo, participação, diversidade, circulação cultural, liberando os dados para que todo mundo tenha acesso a essa informação. E dentro das mudanças que a gente está fazendo, temos alguns objetivos que são uma ideia de hacia onde vamos. Uma primeira ideia é a gente precisa ter um setor privado muito mais envolvido na sua própria responsabilidade social-cultural. Na Argentina, o setor privado, as empresas, não investem em cultura. E comparado não só com as grandes cidades da Europa, Estados Unidos, mas também aqui com os parceiros da América Latina. Tem muito mais investimento no Brasil. Eu sei que tem alguns problemas da Lei Rouanet, etc., mas é uma ferramenta bem importante para ter um investimento privado na área da cultura. Sempre o investimento privado não pode reemplaçar o investimento público, mas complementar o investimento público. Uma primeira tarefa que a gente tem é mudar a nossa própria lei de incentivos para ter um setor privado muito mais ativo na área da cultura, e por causa disso que já temos uma nova lei que está indo para a nossa legislatura. Mas a ideia geral é ter um setor privado muito mais envolvido na área da cultura, responsável, trabalhando junto à cultura. E a gente está não só mudando a lei, mas fazendo muitas novidades, como um encontro entre projetos culturais e empresas para diversificar os projetos que as empresas, onde as empresas investem, etc. Uma segunda ideia é como trabalhar o desenvolvimento da cultura na cidade inteira, não como a ideia de uma programação cultural central que, após disso, vai para o bairro, mas criada desde o bairro para em cima, que é bem difícil, Então, já temos esse novo programa que se chama de Barrios Criativos. Barrios Criativos é um programa que a ideia geral é, como já falei, há muito mais Buenos Aires do que todo mundo imagina. E pode pensar o mesmo há muito mais São Paulo do que todo mundo imagina. Então, é um edital, que é uma concorrência entre bairros, está inspirado um projeto que está acontecendo agora na Londres. Em Londres se chama de London Borough of Culture, é o nome do programa em Londres, que também se inspira no programa de Capital Europeia da Cultura, que é a concorrência entre as cidades da Europa para ser escolhida como Capital Europeia da Cultura. A cidade que é escolhida tem um orçamento muito grande para desenvolver durante um ano inteiro uma agenda cultural bem forte. É essa mesma ideia, mas voltada para a cidade. Então, agora mesmo temos todos os bairros da cidade de Buenos Aires trabalhando em mesas de trabalho que acontecem todas as semanas nos bairros. Temos 30 mesas de trabalho que acontecem cada semana em cada bairro, facilitadas por um grupo de pessoas que são referentes da cultura independente local. E a ideia é que no final do ano vamos ter um bairro que ganhou o edital. Na verdade, é um bairro e 3 sub-ganhadores, mas o bairro ganador vai se levar um orçamento muito, muito forte para, durante todo o ano 2019,
ter a possibilidade de ter uma agenda cultural bem forte, de qualidade, sofisticada e construída pelo mesmo bairro, entre todos os atores do bairro, públicos, privados, independentes, comunitários, durante o ano inteiro, cada semana, trabalhando uma mesa de trabalho comum. E é bem interessante porque o resultado do programa já está acontecendo, que é a conexão entre atores dentro do mesmo bairro, que não tinha até agora nenhuma relação entre eles. E é bem perigoso também para o governo, porque ativar as forças independentes da comunidade traz também a possibilidade de que eles tenham uma agenda diferente da agenda do governo. A política é difícil, mas acho que o trabalho da cultura é ativar essas energias da comunidade, porque é a comunidade que tem a resposta para esses desafios que já falei, principalmente o desafio de acesso à cultura. Então, aqui temos e vamos ter uma cidade como Buenos Aires, que já tem uma cultura bem sofisticada, internacional, com equipamentos de primeira qualidade, que, além disso, vai ter também bairros que ninguém conhece, muito ativados, com atores culturais locais empoderados e novos relacionamentos. E o legado do programa vai ser esses novos relacionamentos, uma nova relação entre a oferta cultural local, a oferta gastronômica, a oferta das indústrias culturais e criativas e, sobretudo, a nova capacidade do bairro para se pensar a si mesmo e se conectar entre os diferentes atores. Um segundo desafio, um terceiro desafio, na verdade, é como promover a nossa cultura independente, que é bem difícil, porque os governos acostumados, acho que isso está já falhando, desculpa, estão acostumados a promover a sua própria agenda cultural, a sua própria. É muito, muito mais difícil de trabalhar com os atores independentes da cultura. São muito pequeninos, normalmente não gostam muito dos governos, porque é por causa disso que são independentes, mas o nosso desafio é isso. Então, temos uma oferta incrível, e o que a gente está fazendo é, uma nova lei que vai ordenar, de alguma maneira, de aqui para adiante, facilitar muito a capacidade de qualquer pessoa para não só abrir um novo espaço cultural independente, mas trabalhar como um espaço. Se alguém está tão maluco para investir num espaço cultural independente, que, como todo mundo sabe, não é rentável. É impossível que uma sala de música pequenina, uma sala de teatro de 50 espectadores seja rentável. É muito mais rentável, não sei, ter uma loja de qualquer outra coisa. Então, se alguém está tão maluco de investir nisso, a tarefa do governo é acompanhar a ele, não fazer as coisas difíceis para eles. E, na verdade, agora em Buenos Aires é bem difícil, porque a área em castelhano, em espanhol, é habilitações, que é a área de permissos, de tudo o que você precisa para poder ter um espaço cultural independente, é bem difícil na cidade. Então, a nossa primeira tarefa é trazer uma nova lei que vai resolver isso de aqui para o futuro. Uma segunda tarefa é como dar visibilidade a essa enorme oferta que você já tem. E a visibilidade é que os vizinhos, os cidadãos, tenham informação do que acontece nos seus bairros. Que na sua estação de metrô você tenha a informação completa da atividade cultural que acontece nessa semana no seu bairro. Não só a atividade cultural pública ou dos grandes prédios privados, mas também a atividade da cultura independente. Temos também um outro programa agora que mistura, que em conjunto com o Ministério da Educação,
a ideia é que as crianças, os alunos da escola pública, façam parte também da cultura independente. Então, 3 ou 4 horas à semana, estamos abrindo os espaços culturais independentes no bairro para que se conectem com as escolas também do bairro, para gerar também esse espírito da comunidade, de que todo mundo reconheça que ter um espaço cultural no bairro é positivo para a discussão sobre os problemas da comunidade. Trabalhamos também na área de formação e gestão, porque você pode ser muito bom trazendo uma obra de teatro que seja comovedora para o cenário, mas você pode ser muito ruim na fase de um negócio desse espaço. Então, a gestão, quanto você tem que cobrar para que a gente vá aí, como funciona um restaurante ou um bar dentro do espaço cultural, como você se conecta para trazer novos públicos. O desafio da gestão é um desafio importante da cultura independente. Mas a cidade de Buenos Aires está orgulhosa de ter muito espaço cultural independente e, a partir de agora, é um dos nossos pilares das nossas políticas culturais. Porque também esses espaços culturais independentes são um grande, vou dizer isto em espanhol, caldo de cultivo, caldeiro de cultivo dos novos empreendedores culturais e criativos. E chegando ao final, temos também o desafio da integração social. Buenos Aires é uma cidade desigual, como é São Paulo. Temos as nossas favelas também dentro da cidade, 20 favelas dentro da cidade. Agora o governo está fazendo um esforço enorme para mudar favela para bairro, construindo viviendas, serviços públicos, etc. Mas esse é o hardware do desafio. O software necessariamente é a cultura e a educação. Então, temos dois programas aqui importantes. Um que não tenho aqui na minha apresentação, mas se chama de Arte no Bairro, que nos 20 áreas, bairros da cidade, a gente já tem um programa muito forte que trabalha com os cidadãos dos bairros em atividades de cultura, eventos. A ideia é que morem onde você mora na cidade e as oportunidades de acesso sejam as mesmas. E o segundo programa é o nosso Passe Cultural, que vai começar agora no mês de agosto, que é um cartão de crédito que vamos dar a todos os alunos da escola pública de 16 a 18 anos e também os professores, os maestros desses alunos. E dentro desse cartão, cada mês, eles vão ter um dinheiro que somente vão poder utilizar em consumos culturais. Ir ao teatro, comprar um livro, ir a música, escutar música em vivo, com uma oferta que não é só pública, mas pública e privada. Realmente, o setor privado também acompanha o projeto, porque o ticket para o teatro, para o cinema, tem já um desconto bem importante da entrada. Mas é um programa que está voltado para uma faixa da cidadania que não tem agora hábitos de consumo cultural regular. Então, a ideia é que cada mês eles tenham uma grana na sua mão para que somente possam utilizar na área da cultura. Até aqui, uma ideia geral do que a gente está fazendo na área da cultura. Em matéria da economia criativa, eu vou fechar, mas a cidade de Buenos Aires tem muitos anos já de um desenvolvimento de economia criativa. Perto de 10% da economia da cidade de Buenos Aires tem a ver com a economia criativa. É muito. Temos um programa que já tem 10 anos de distritos criativos, que é um programa para desenvolver bairros não desenvolvidos da cidade, com
incentivo fiscal nesses bairros para empresas que tenham a ver com a economia criativa. Já temos 4 distritos, um distrito tecnológico, um distrito audiovisual, um distrito das artes e um distrito de design. O incentivo é que eles não pagam os impostos locais, mas a ideia geral é não só trazer as empresas para o bairro, mas trabalhar com a comunidade para que façam parte também do projeto. E já os primeiros distritos são um sucesso. Um bairro do Parque Patrícios, que está no sul da cidade de Buenos Aires, não tinha uma só empresa de tecnologia há 8 anos, nenhuma. E agora tem perto de 300 empresas que se mudaram ou se criaram nessa área. Não tinha universidades, tem 3 ou 4 universidades dentro desse bairro. Até a sede principal da prefeitura mudou para o bairro. E é uma resposta bem concreta, e a mesma coisa está acontecendo com o Distrito das Artes, que é o bairro da Boca, ou o Distrito Audiovisual. Então, é uma política bem interessante de promoção, é uma amostra de como a indústria criativa, a economia criativa pode ser uma política de desenvolvimento urbano com impacto. Também temos outras iniciativas que buscam promover a economia criativa. Um problema que sempre temos é onde fica a economia criativa dentro dos governos. É um desafio para a cultura, é um desafio para áreas de desenvolvimento, produção, é um desafio para a área de trabalho. Entendo que aqui na prefeitura a área de economia criativa está na área de trabalho. E a verdade é que é um desafio para todos, ao mesmo tempo. Porque a indústria cultural e criativa é indústria, é um projeto econômico, mas a realidade é que a diferença é que é um setor que tem no seu origem a cultura e a criatividade, a identidade. E é interessante, num mundo que parecia, na velha globalização, que todo mundo ia ter o mesmo Starbucks ou McDonald's, e agora o desafio é a diferença, a originalidade. Starbucks é no mundo inteiro, mas o que você tem que é só suo, isso é o que é interessante para como a ideia de origem das indústrias culturais e criativas. E sempre tem uma tensão, um desafio, porque se você mexe muito com a identidade, para levar essa identidade para o mundo, tem o risco de pasteurizar essa identidade, se entende, não? De perder a originalidade para tentar de conectar com audiências globais. É bem difícil, e é o nosso desafio, igual que aqui no Brasil. A geração de conteúdos criativos para conectar com audiências é um desafio bem grande, porque se você não conecta com a sua própria originalidade, não tem a possibilidade de contar uma história que seja bem interessante. Então, tudo o que eu contei para vocês, e agora gostaria de falar com vocês, com as perguntas que vocês tenham, é como pensar uma política cultural que seja inovadora, mas inovação não é necessariamente a tecnologia. A tecnologia é importante, mas é uma ferramenta, não é um fim em si mesmo. É bem importante para os criadores de projetos culturais e criativos, porque a forma que você tem de conectar com as novas audiências é também uma forma tecnológica, mas o conteúdo não é a tecnologia. Você pode utilizar a realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial, mas sempre o desafio vai ser o mesmo, que
que história você está contando com o seu projeto, que história você conta no seu bairro, que história você está contando na sua cidade. A tecnologia é só um meio para um fim, não é um fim em si mesmo. Então, as nossas políticas culturais estão procurando isso. Como empoderar os atores culturais locais em uma cidade que está orgulhosa da sua cultura, da sua criatividade. E acho, e vou fechar agora, acho que o grande desafio, eu já tive também o desafio de promover os empreendedores na cidade de Buenos Aires, quando eu fui o subsecretário de Economia Criativa, também fui o secretário da Cultura no governo federal, e sempre o nosso desafio foi como trazer a mentalidade empreendedora, que tem muitas coisas boas. Como vocês sabem, os empreendedores são pessoas que vão para frente, que conseguem também ter uma ideia muito clara do seu modelo de negócios para conseguir investimento. Mas eu acho agora, muito tempo que eu trabalho com empreendedores, eu estou voltando de alguma maneira do meu fanatismo de ontem, do mundo empreendedor. Eu fui muitas vezes ao Vale do Silício, já fiz a Singularity University, eu trouxe a Singularity University para Buenos Aires, e estou voltando disso porque eu acho que a boa coisa dos empreendedores é essa força, mas também tem um problema aí que é muito individualista o mundo empreendedor. E a cultura tem uma... É interessante porque a cultura tem uma ideia de trabalho coletivo, que eu acho que nessa mistura de a coisa boa dos empreendedores com a coisa boa da cultura, temos uma possibilidade como cidades e também como países, porque os nossos países têm muito talento, muita criatividade, mas ainda temos o desafio de encontrar a nossa forma própria de contar as nossas histórias para o mundo. E não, agora mesmo, eu não estou tão seguro de que a cópia desses sistemas do Vale do Silício, também o sistema de promoção israelí, que eu também estive muitas vezes em Israel, conhecendo o que eles fazem na área da indústria criativa e empreendedores. Tenho aí as minhas dúvidas em como aproveitar essa experiência para nós. Então, fechando, eu quero deixar a vocês, isso é só o que a gente está fazendo agora na cidade, mas acho que o nosso desafio é como brindar ferramentas que empoderem os atores culturais locais, os atores culturais e criativos locais, e que gerem incentivos para o trabalho coletivo, não só individual, mas coletivo. Ali acho que temos uma linda ideia de como desenvolver a cultura e a criatividade dentro das nossas cidades. E para fechar, eu falei do fim do capitalismo, assim como uma coisa muito grande. E, na verdade, não é só um problema do futuro, é um problema do presente, porque é impossível que os nossos países e as nossas cidades se desenvolvam se não tomam conta dos desafios atuais. A Argentina tem perto de 30% da sua população embaixo da linha da pobreza. Então, isso é, ou damos conta desses desafios, ou vamos a ter um problema social enorme daqui a pouco. E já temos um problema social enorme. Então, o nosso desafio é como as nossas, em nosso caso, a política pública, mas eu diria como o desafio do setor cultural e criativo é que novas ideias, não tecnologia, que nova, como a inovação é não se enamorar da tecnologia, mas como utilizar a tecnologia para pensar novos arreglos institucionais que tomem conta disso. E a boa notícia, e fecho, é que o talento está bem espalhado. Temos ali uma oportunidade.
Obrigado pela oportunidade de compartilhar as nossas políticas e as nossas ideias com vocês. E eu gostaria muito também de deixar a vocês com a ideia de que os nossos países ainda não estão conectados na área da cultura e da criatividade. Sim, na área comercial, mas essa oportunidade ainda não está sendo aproveitada como um ponte entre os nossos países. Muito obrigado e gostaria de falar com vocês e abrir o painel. E obrigado pelo convite, Cainha, Ale e Banco Santander, e Paulo, muito obrigado. Dá para ouvir? Acho que está funcionando. Agora está. Muito obrigada. É diferente a posição de estar aqui hoje no meio. Geralmente eu estou ali assistindo e é bom ver que tem várias caras que a gente, né, acompanha em quase todos os encontros. É gostoso de ver essa recorrência, né? Então, isso significa que o que a gente está aqui, de fato, proporcionando para vocês está dando certo, né? E bom te ouvir, porque é, no mínimo, curioso, porque a gente está em países diferentes, em cidades diferentes, em posições diferentes. Eu trabalho na iniciativa privada, mas as aflições são as mesmas. Seja no desafio de como conectar, como conversar, né, com um público que é muito diverso, que está ali fora. A gente passou por todos esses pensamentos quando a gente fez o projeto do Farol. Farol Santander, a gente saiu de um PowerPoint para isso que vocês têm, e hoje está aqui, né, ao vivo e a cores, em menos de um ano. E a gente tinha o primeiro desafio de o que é esse prédio, né? Como é que a gente leva para a cidade de São Paulo algo que combine com São Paulo. Então, aqui já teve a primeira resposta de uau, não é um centro cultural tradicional. E aí a gente chegou a se perguntar, no desenvolvimento do projeto, onde a gente chamou diversos curadores, então, tinha aqui a Garimpo com a Cainha e com a Lê, para a gente falar um pouco de economia criativa, tinha publicitário na mesa, Guga Ketzer, Facundo Guerra, Storymakers. A gente procurou ter uma diversidade do que a gente entendia, de pessoas que seriam bastante relevantes para ajudar a gente a montar o que é esse centro, o que seria este prédio renovado para a cidade de São Paulo. E aí a gente se perguntou, ao longo do projeto, o que raios é cultura? Né? Porque quando a gente vai lá e estuda a lei, né, a Rouanet, ela dá uma definição de cultura bastante pequena. E a gente falou, bom, tá bom. Cultura não é só isso que está ali. É muito mais do que isso, né? Tem movimentos culturais que a gente, por exemplo, trouxe para cá que não são entendidos como cultura, que é um pouco o que você falou da economia criativa, né? Numa perspectiva vertical, né, de como a gente enxerga as coisas dentro do setor público, até do privado, cultura está ali numa definição bastante ultrapassada. Quase xiita, né, de uma coisa estática que não se renovou. E a gente depois entende a perspectiva da economia criativa, que vem ganhando espaço, que vem ganhando esse frescor, e que a gente olha e fala, mas isto não é cultura? Então, aqui fica a minha pergunta, o que é cultura? Eu acho que a cultura é... Então, tem muitas definições de cultura e tem a ideia de que tudo é cultural no final do dia. Então, os desafios da mudança social são desafios desafios culturais. Para mim, a cultura é a... Eu falei disso já. Ale, como se diz caixa de ferramentas? Porque é caixa de ferramentas. Então, é a caixa de ferramentas que temos todos
para construir a nossa própria identidade e, mais importante, a identidade coletiva. Que sempre a cultura precisa. Se você quer olhar para o futuro, tem que conhecer o seu próprio passado, como comunidade. Então, a nossa própria força está lá. E não é só um olhar nostálgico para o passado, mas tampouco é um olhar que não dá conta da sua própria realidade. E eu acho que a cultura é agora muito mais importante por causa do... O mundo inteiro está atravessando problemas que são culturais no final do dia. E que as respostas a esses problemas, a ideia do populismo no mundo, a ideia o problema da reação à migração, um problema da falta de sentido também no mundo, são problemas que são culturais. Ou seja, não, e eu acho também que a cultura é uma grande ferramenta para sanar esses problemas. Como o British Council, que está aqui, tivemos o ano passado uma obra de teatro em coprodução com a Inglaterra, que se chama Campo Minado, em espanhol, Minefield, em inglês, e que é uma obra sobre a guerra das Malvinas, Falkland para eles, mas Malvinas para nós, e que é uma obra que é dirigida por uma diretora argentina e é atuada, os intérpretes são veteranos de guerra da Inglaterra e da Argentina. É incrível. A obra é incrível. Já estive aqui o ano passado nesse ano, para Meet São Paulo. E para mim é uma ideia muito clara do rol da cultura, porque lá você tem um trauma social para a Argentina, que é a Guerra das Malvinas, mas é atualizado e interpretado pelos mesmos combatentes. Então, a cultura permite que você deixe fora a sua armadura para se conectar com a emoção real que você tem aí, que é pessoas que foram a lutar entre eles e que agora estão juntos num cenário compartilhando essa história. E acho que é bem profundo o efeito disso. Eu vi a obra em Buenos Aires e também em Edimburgo, no Reino Unido, no marco do Fringe Festival. E foi incrível poder olhar as caras das pessoas na Argentina e na Escócia sobre o mesmo tema, mas desse outro ângulo, não? Então, a cultura é, para mim, uma grande ferramenta de construção de identidade. Desculpa, foi muito longa, mas... É uma pergunta difícil. Eu sou ministro da cultura e é sempre um problema quando te diz: o que é a cultura? Não sei. Mas é importante essa definição, porque ela ajuda a direcionar a gente que está aqui na iniciativa privada. E quando a gente define cultura de uma forma muito pequena, a gente vai devolver ela muito pequena. Então, eu fico me perguntando em como será que, eu vou fazer um paralelo na perspectiva de cultura com o movimento que a Finlândia fez de educação, que é a hora que a gente tira a amarra dessa definição vertical, a gente enobrece o olhar. Na hora que a Finlândia falou, bom, a gente não tem mais aula de geografia, aula de história, a gente não enxerga o mundo de forma verticalizada, ele fica mais interessante, fica mais, com um olhar sistêmico. Talvez esse possa ser um caminho? Desculpa. A minha filha está com gripe e eu também agora. Eu acho que, e é um bom exemplo da Finlândia, porque que é a educação, não? E eles é como eles tomaram a educação e mudaram tudo.
e o mestre lá é a pessoa que mais ganha na sociedade, todo mundo quer ser mestre. Uma mudança muito estranha para nós. Acho que aqui no Brasil também, na Argentina, os mestres são mestres. Os mestres não são pessoas que ganham muito, é um trabalho muito difícil, não são as pessoas mais inovadoras. Então, a ideia é que, eu acho, por isso, para mim, é tão importante o conceito da coletividade e a comunidade dentro do conceito da cultura. Não existe uma cultura individual. Não existe um faraó sozinho no centro da cidade, se não tem uma conexão com outros prédios, com a realidade que acontece aqui em frente, com os moradores de rua. Não é seu trabalho resolver isso, porque é um trabalho principal para a prefeitura, a sociedade inteira, etc. Mas tampouco você pode ignorar a realidade onde você trabalha. Então, você tem que... mas o que eu fazeria, e que com certeza você já está fazendo, é não só pensar a programação do prédio, mas pensar uma relação entre outros prédios no centro da cidade, pensar um consórcio ou um fórum que tome conta dos problemas da área e pense em conjunto os problemas da área, porque ninguém se vai salvar sozinho, entende? E aí a cultura é uma ferramenta muito, muito forte, porque todas as pessoas têm uma cultura, todo mundo tem uma identidade. Nas favelas da cidade de Buenos Aires, nós temos cidadãos que vêm dos países limítrofes, principalmente de Paraguai, Bolívia e Peru. E Buenos Aires sempre foi uma cidade de imigração. E essa é a nossa fortaleza, não é um problema ter imigração. E agora, dentro do nosso trabalho nessas favelas, um projeto, por exemplo, temos uma favela que tem muitas pessoas de Peru. E a gente está trabalhando com eles em um programa para desenvolver os empreendedores gastronômicos, porque, como todo mundo sabe, a cozinha do Peru é muito boa. Então, o melhor ceviche da cidade, você vai procurar lá dentro da própria favela, que não vai ser uma favela daqui a pouco, porque estamos em um processo de construção de vivendas, etc. Mas a ideia é que não é um problema, é uma oportunidade a identidade dessas pessoas. Mas é uma oportunidade se nós podemos lhe capacitar em gerenciamento, em como oferecer a sua cozinha de uma maneira que seja interessante, boa, que seja bem conectada com a sua identidade. Ninguém quer que eles façam hamburguesas ou qualquer outra coisa. É a sua própria cozinha. Então, eu acho que a inovação, o que é realmente inovador é compreender que temos aí uma oportunidade. E, após isso, tem todas as ferramentas tecnológicas, tem uma app para os celulares, um website, tudo o que você pode oferecer desde o campo tecnológico. Mas, de novo, a tecnologia é uma ferramenta a mais, não é a solução para todos os problemas. Aqui e no mundo inteiro. Nem os Estados Unidos agora mesmo ninguém poderia haver antecipado o Donald Trump, e lá você tem a Donald Trump, e o individualismo do Vale do Silício é, em parte, responsável também de ter um Donald Trump. Não é por causa disso, mas tudo faz parte de uma mesma problemática. Então, é difícil. E também nos nossos países, não? Que o panorama político nos nossos países não é fácil, eu sei. Não vou opinar sobre a política brasileira, porque eu sei que é muito complicada, mas acho que aí a cultura tem muito que dizer e fazer.
Bom dia a todos. Eu queria colocar uma questão transversal. Quando a gente fala de economia criativa, fala de cultura, de empreendedorismo, de uma certa forma a gente está falando de alguma coisa que me parece nichada. E eu acho que o grande desafio é trazer tudo isso para o mainstream. Porque o que a gente está vivendo? A gente está vivendo um problema, uma crise global que tem matiz política e econômica. Muito bem. O que a gente está incentivando e quais são as razões dessas crises? Tem uma questão assim, a matriz econômica é atrasada, conservadora e está baseada em paradigmas equivocados hoje. Com essa moçada, com a nova economia, a gente tem a chance de trazer isso para o mainstream. Por exemplo, o exemplo do Santander é genial, porque ele traz para a discussão e traz a inclusão. Faz comunicação, provoca discussão. Então, quero aqui fazer um registro. O que você acha disso? Você não acha que essa coisa do tipo o bairro, o nicho, deixa de fazer sentido e a gente não tem que provocar a integração para atrair iniciativa privada, entidades, mídia e empresas para a transformação, porque senão a gente continua patinando e fica aquela coisa da hierarquia absolutamente vertical, né, e que provocou, como você deu o exemplo do Vale do Silício, a crise que a gente está vivendo. É mais ou menos por aí? Sim, eu concordo com você. E acho também que, assim como a empresa tem que compreender que a sua responsabilidade é mais grande que somente o seu próprio benefício econômico. Daí a ideia da responsabilidade social cultural. Também os atores culturais locais têm que compreender que fazem parte de um cenário muito mais grande, onde as empresas, a mídia, o governo podem ser também parceiros do desenvolvimento. Porque, senão, o problema é que essas experiências culturais locais ficam muito pequenas, dentro do nicho, como você falou. E se ficam pequenas, não podem transformar a realidade. É o problema das ONGs, o problema das fundações, ONGs, etc. É que eles fazem um trabalho interessante, mas sempre a escala desse trabalho é bem pequenininho. E se você não pode escalar esse trabalho, e aí o rol do governo, principalmente, é importante, porque o governo tem as costas como para... Então, tudo tem que mudar. Porque os prejuízos, todo mundo tem prejuízos, preconceitos. Não só um preconceito do campo da empresa, que não sabe como falar com os criativos, ou a cultura bem independente, o governo que tem medo de abrir a caixa de Pandora, mas também os atores culturais, eles têm preconceitos enormes sobre seu próprio relacionamento com a mídia, com as empresas, com o próprio governo. E eu acho que a inovação é isso que está acontecendo aqui, a areia, a possibilidade de ter uma discussão que seja respeituosa, que seja provocadora, entende? Então, é difícil, mas não é impossível. Mas eu acho, volto aí a essa ideia que que a nossa identidade não é uma identidade assim telúrica, assim como folclórica, mas a nossa identidade real, cosmopolita, contemporânea, é a nossa fortaleza, é a nossa possibilidade de trabalhar desde essa identidade para o mundo. Então, e são todos trabalhando juntos o que tem essa possibilidade. Meu projeto cultural criativo ideal é um projeto que mistura a identidade assim comovedora da cultura como um músculo é a mesma coisa, músculo. Eu odio portunhol, porque a pessoa pensa que está falando em português e na verdade está inventando assim uma palavra, mas o projeto ideal é uma combinação entre uma identidade muito forte, uma ideia original,
como um músculo da tecnologia e um músculo dos empreendedores nessa capacidade que eles têm de crescer muito rápido, de conseguir um investimento, de pensar o mundo como seu mercado, não só o bairro ou a cidade, mas o mundo inteiro como um mercado interessante. Então, nessa combinação, que é bem difícil, é por causa disso que a economia criativa diz que a cultura é importante. Estamos falando com os amigos do British Council, que é bem difícil trabalhar com os empreendedores criativos sociais para escalar esses projetos. Todo mundo tem programas de empreendedorismo criativo social, com uma foto muito linda de um projeto que está acontecendo, mas 10 anos após isso vai ficar igual. E esse é um problema. Se você não tem um indicador concreto e uma forma de crescer, realmente é só para uma foto. E então, esse é o nosso desafio. Bom dia a todos. Meu nome é Paulo Rodrigues. Primeiro, queria parabenizar ao Santander, à Cainha e aos organizadores, ao ministro que está aqui. Buenos Aires é uma cidade incrível mesmo. São Paulo também é uma cidade incrível. Eu acho que falta essa conexão que, inacreditavelmente, a gente não tem. Tem na área comercial e tem muito pouco na área cultural. Eu fui 8 anos chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Cultura, uma cidade de 12 milhões de habitantes. A gente, aqui, particularmente no centro, tivemos ações importantes, como a virada cultural, a reforma do Teatro Municipal, a criação da Praça das Artes, que é uma área muito grande aqui perto do Anhangabaú, Solar da Marquesa e Casa 1, o restauro da Biblioteca Mário de Andrade, enfim, algumas ações que a gente acha que envolvia a questão urbana e a questão cultural ao mesmo tempo. E tínhamos acesso à grande burocracia da Prefeitura de São Paulo, tá certo? E de vários tamanhos, do secretário da Fazenda, do secretário de Planejamento, do próprio governador e do próprio prefeito. Em nenhuma das gestões, mais à direita e mais à esquerda, houve uma sensibilização vamos chamar de burocracia, no sentido mais amplo, em relação ao fazer cultural, a importância da cultura, por mais que a gente tentasse explicar geração de receita, geração de emprego, impacto, né, valor agregado, todos eles, educação, todos eles olhavam para a gente com uma cara assim, pô, é bacana isso, aí eles viravam as costas e iam embora, tá certo? Então, a minha pergunta, isso já faz 10 anos, 12 anos, que isso aconteceu. A minha pergunta é, será que a gente não está errando na mensagem? Por que a gente não consegue sensibilizar? A gente faz, mas a cultura sempre acaba ficando no mesmo nicho, como o colega disse. Quer dizer, por que a gente não consegue, aparentemente, desculpe se eu estiver enganado, a gente não consegue sair disso, extrapolar? Todo mundo, genericamente, acha a cultura importante, mas, na hora do vamos ver, 0,5% do orçamento. Então, alguma coisa, nós, da área da cultura, estamos fazendo de errado, que a gente não consegue sensibilizar e atingir, então, outras almas por aí. É mais ou menos isso. Como mudar a nossa mensagem, ou como tornar a nossa mensagem mais acessível? Sim, eu concordo com você. Eu acho que um problema é culpa da própria cultura, porque a discussão cultural é uma discussão muito endogâmica, sim? Se você vai a um encontro de gestores culturais, assim, pessoas do mundo da cultura, ninguém discute a importância da cultura. Todo mundo assume que a cultura é importante. Mas por causa de que eles só falam entre eles, ninguém faz o trabalho de contar para o resto da sociedade por que é importante a cultura. E dentro das políticas públicas tem um problema de que se a gestão cultural é só a organização de eventos, a virada, que é incrível, mas se é só isso, se as pessoas, o prefeito, o governador, para eles a cultura é só um grande evento com muitas pessoas, então você é só um produtor de eventos. Você não é alguém que tem uma
algo que oferecer dentro das grandes discussões. Então, é doble. Por um lado, o campo cultural só se fala a si mesmo. E, ao outro lado, a política cultural pública se encerrou dentro da área do espetáculo. Então, é muito difícil. Tem uma experiência interessante também no Reino Unido, na Grã-Bretanha, que eles trabalham muito com a ideia de que a cultura tem um impacto enorme na educação, na saúde. Tem o que é preciso para isso, que eles têm dados, têm informação, tem uma discussão que sai da área da cultura para outras áreas. Então, a sociedade faz parte dessa discussão. E a sociedade entende que se um problema social que é agora, ou vai ser agora, os idosos, não? As pessoas maiores, idosos, que é um problema social enorme desde o campo da saúde, porque para o orçamento público, as pessoas maiores, muito maiores, todos nós vamos a viver até 100 anos e mais, vai ser um problema, porque o sistema social não está preparado para isso. Todo mundo quer deixar de trabalhar aos 65, 70 anos, e após isso, alguém tem que pagar os 30 anos posteriores da vida, não? E a verdade é que a cultura tem um impacto enorme em como as pessoas envelhecem. E se você trabalha também no campo da saúde, com a cultura, o orçamento da saúde tem uma pressão muito menor, porque você previene em lugar de resolver. Y hay muchísimos ejemplos del impacto que tiene la cultura. Disculpe que mudo para el español. El impacto que tiene la cultura en muchas áreas. En la ciudad de Buenos Aires, lo que estamos buscando nosotros con este plan de política cultural es ser muy relevantes, en nuestro caso, para el prefeito, que se llama jefe de gobierno, que por suerte entiende esto y nos apoya totalmente, o sea, en esto. Pero es un desafío, cómo dejar de ser el organizador de eventos, de espectáculos públicos, para que cultura sea parte de la discusión de educación, de la discusión de integración social, de la discusión de qué tipo de ciudad queremos para el futuro. Porque, al igual que San Pablo, Buenos Aires tiene que estar pensándose a sí misma todo el tiempo. Y si cultura no participa de esa discusión, tenemos un problema. Ahora, la participación de cultura no puede ser solamente del gobierno, porque el gobierno no es el creativo. Creativa es la sociedad, o sea, y los actores culturales más interesantes están ahí afuera. Ahora, como hay una desconfianza con el gobierno, primero hay que construir ese puente y esta arena para que todo el mundo pueda participar y desde ahí conectar esa discussão. Pero eu coincido totalmente com você. Obrigado. Eu queria só fazer uma parte, porque o Henrique, inclusive, outro dia gravou um vídeo que a gente começou a circular, e senão depois a gente manda para vocês, só deixar o e-mail. O PIB da cultura, na pasta da cultura em Buenos Aires, me corrija se eu estiver errada, é de 3% do PIB municipal. Mas o mais interessante do que isso são duas coisas. A primeira delas, o que ele disse até agora, que a cultura vai muito além do que seria a pasta de cultura. E também, do ponto de vista governamental, o número que ele nos trouxe é que, somando as atividades culturais, os programas culturais das outras pastas municipais, a gente chega de 5% a 6%. Eu estudo cultura há 30 anos, né? Acho que muitos de nós aqui. Eu nunca vi um levantamento desses para que sequer a gente saiba quanto representa a cultura, de modo geral, em uma mesma esfera de governo. Então, acho que isso já denota um pouco como a gente tem, né, que sair correndo para conseguir entender a dimensão disso tudo que a gente está discutindo. Eu vou ficar em pé. Aproveitando o gancho, meu nome é Ari. Realmente, essa é uma falha cultural nossa.
nós não temos pesquisa, nós não temos diagnóstico. Então, começa por aí. A gente não tem nem diagnóstico, aquilo que o pessoal do empreendedorismo tem, métricas, diagnósticos, né, números, que até exageram nisso, eu acho. O pessoal exagera um pouco. Eles têm. Depois se vai usar ou não, mas tem. Então, é isso que você falou. A nossa cultura não tem isso. Mas deixa eu comentar algumas coisas, que eu estou com várias coisas aqui pipocando na minha cabeça. Vocês estão ouvindo um barulhinho lá fora. Vuvuzela. Copa do Mundo. Brasil e Argentina. Acabou. Estamos falando em cultura? Acabou. Esse é o momento que isso aí domina toda a mídia, todos os pensamentos, Essa é a nossa cultura. Então, eu vim para cá com o barulhinho da vuvuzela aqui, até chegar nesse prédio. Pensei que tinha desaparecido esse... Mas, enfim, só um comentário. Eu estou muito impressionado, porque a tua fala parecia que reverberava na minha cabeça e falava assim, eu penso igual, acho que muita gente aqui pensa igual. É extremamente, para mim, impactante como você pensa igual, a gente pensa igual. Buenos Aires e São Paulo são muito parecidas e, ao mesmo tempo, diferentes. São cosmopolitas, são cidades que receberam imigração. São Paulo está vivendo um movimento de empreendedorismo absurdo. Não sei se você deve estar acompanhando, em termos de aceleradoras, startups, tudo, você sabe. São Paulo finalmente entrou nisso, uns 30 anos atrasados em relação aos outros países, mas nós entramos forte. Né? O Google, você sabe, essas coisas todas. Aqui, aí vem um comentário. Primeira vez que eu ouvi falar no Farol Santander, sabe a imagem que me veio? Uma ilha, uma torre enorme e um farol, assim, tipo Senhor dos Anéis, assim, não é Senhor dos Anéis, mas um farol, assim, né? Aí, conforme ele foi falando, me veio... Eu gosto de metáforas, eu adoro metáforas, analogias. Eu acho que o Farol Santander tem que ser um farol, mas tem que ter uns sensorzinhos em volta, porque essa luz bate na cidade, nos bairros, e aonde refletir a luz e voltar, você identifica, pô, ali tem umas coisas interessantes, aqui tem umas coisas interessantes. Então, ao mesmo tempo, é um farol, mas tem que ter sensores para ver onde a luz rebate e volta. Tipo assim, ali rebateu, ali tem um nicho. Só que eu concordo também o seguinte, São Paulo tem um problema. São Paulo não, Brasil, tem 20 paradoxos. Um dos paradoxos é essa questão assim, ilhas de excelência. Então, você tem aqui, você tem a Sala São Paulo, vamos dizer, aqui no centro. Você tem locais onde acontecem coisas extremamente interessantes, mas não formam um cluster, como o pessoal do empreendedorismo faz. Semana passada, ou retrasada, teve o cara do Recife aqui, o Porto Digital. Por que o Porto Digital é forte? Porque é um clusterzão de tecnologia. Então, eu acho que assim, a questão do cluster, de você juntar essa sinergia, a palavra ainda vale, entre as pessoas que estão pensando coisas semelhantes, é muito importante, próximas, circulando. Por isso que as aceleradoras se dão bem. Então, eu acho que falta isso na área cultural, na área do empreendedorismo, direto, aceleradoras, pipocando pela coworking. Coworking, você tem 300 em São Paulo, sei lá, e um gigante. Então, vamos dizer, isso na área cultural eu também sinto falta. Eu frequento há muito tempo as duas áreas. Eu gosto da tecnologia e gosto da cultura. E aí, quando eu vim para cá, esse projeto aqui, eu identifiquei essa pegada. Então, eu acho assim, sinergia entre São Paulo e... O Santander, por ser um banco multinacional, e que está na Argentina e que está no Brasil, poderia ser um grande facilitador, mas não de eventos. Eu também penso como você. Eventos é vento. Vento, passa. Eu não gosto de eventos, eu gosto de coisas que criam hábitos, que criam permanência, continuidade. Isso funciona. Então, eu acho que apoiar eventos como esse é legal, mas porque ele tem uma continuidade. Não pode ser um só e acabou. A virada é maravilhosa, mas é uma vez por ano. Quer dizer, ninguém vive, né? Então, eu acho assim, coisas que estimulem cotidianamente as pessoas a estarem unidas, pensando junto e fazendo, que é maker, né? O pessoal é mais maker, fazendo coisas juntos. Então, eu acho assim, menos eventos. Concordo com tudo que você falou, estou impressionadíssimo. Porque se eu tivesse aí, eu não falo tão bem quanto você, mas falaria a mesma coisa. E parabéns. Muito obrigado.
Henrique, só para lembrar, ministro, desculpa, Paula, não me identifiquei, sou Maurício Machado. Só um dado da cultura. Eles oferecem, em termos de produto, mais produtos culturais do que o SESC, só que não há percepção, que eu acho que entra na história da falta de comunicação. Muito louco isso, essa integração também falta. Bom dia. Boa tarde, eu sou a Marta. Primeiro, queria te parabenizar, foi ótimo poder te escutar. E eu tinha algumas questões para te colocar em relação à exposição que você fez. A primeira relação entre cultura e empresas, essa relação de tentar formar um ecossistema que ajude a empurrar com mais velocidade as mudanças que são necessárias, né? O fato é que a gente tem um histórico no Brasil, e eu acho que em vários países, onde essa relação se dá, e isso não significa necessariamente mudança de paradigma. Então, a gente está vivendo um mundo que 8 pessoas têm a mesma riqueza de 3,6 bilhões. E, no Brasil, são 5 bilionários que detêm metade da riqueza desse país. Então, como mudar um paradigma e pensar realmente que é possível fazer um movimento que a Finlândia fez? Eu fui diretora da Unesco muitos anos, então conheço um pouco como é que esse movimento aconteceu, mas acho que isso depende de uma série de fatores que não são só conexões fáceis, né? É preciso que as pessoas tenham um mínimo de noção de tempo, contexto e vontade política, ou seja, qual é o cenário que a gente está vivendo e como é que a gente muda esse cenário. Então, me parece que o movimento que vocês estão fazendo em Buenos Aires, o movimento tem produzido alguns resultados que a gente poderia olhar para isso de uma maneira prática e também teórica, como pensar, por exemplo, uma quantidade imensa de recursos hoje que são investidos em startups de tecnologia, poderem estar disponíveis para startups de ideias, porque a gente precisa de renovação de ideias, né? Qual é a bússola, como é que a gente vai construir isso no futuro? Certamente você apontou um dado importante, a gente está com questões como democracia, educação, saúde, sistemas de serviço público, e aí entrando um pouco no que o Paulo falou, assim, não é uma questão de que as pessoas não estão olhando para a cultura, e a gente sabe disso, é que a cultura deixou de discutir a sociedade. Tá? A gente parou de discutir a sociedade há muito tempo. No Brasil, a gente não sabe o que a cultura pensa sobre democracia, qual é a proposta que ela tem para contribuir com a educação, sobre o que ela tem a dizer sobre o contexto político do país. E isso só começou a acontecer quando essas questões absurdas começaram a se aproximar de museus, por exemplo. Aí você tem uma reação da classe dizendo é censura, isso não pode acontecer, só que isso já está acontecendo na sociedade há muito tempo. Então, a minha pergunta é de que maneira que é possível pensar um volume de investimentos que seja canalizado com um único propósito de pensar a mudança de paradigma. Essa é uma questão central, usando a cultura como um insumo principal para isso. Bom dia. Por uma questão de tempo que o ministro tem, vou agora perto, a gente vai somar 4 perguntas juntas e você depois responde. Exato. Oi, meu nome é Gabriel, eu sou atualmente diretor de cultura da cidade de Santo André, aqui na Grande São Paulo, e queria dizer que, para nós todos os gestores públicos, temos muita inveja da situação que vocês construíram lá em Buenos Aires, né? Primeiro, pelo pressuposto, né? pelo orçamento que vocês têm, né? Uma porcentagem importante, mas principalmente porque o projeto que vocês implantaram lá de distritos criativos, ele é algo que, toda vez que a gente pensa em um projeto assim, ele parte da ideia de que a gente tem que conquistar uma renúncia fiscal, né, um volume de recursos, que eu acho que esse é o grande gargalo para todos os gestores, né? Então, eu acho que essa é uma questão assim, muito interessante, onde vocês conseguiram chegar, e eu acho que esse debate foi colocado aqui, foi uma ideia que apareceu aqui nesse debate hoje, muito importante, né, de como que a gente consegue legitimar a ação da cultura no contexto governamental, né? E eu queria chamar a atenção para uma questão que apareceu aqui, se pudesse a gente expandir um pouco mais, que é a questão que apareceu de como que a gente consegue dar escala para as experiências da cultura, né? E isso como uma forma de legitimar
o investimento público na cultura, ao mesmo tempo que a gente também consegue respeitar a individualidade, né? Porque a gente falou, as experiências de ONG elas são muito interessantes, mas são sempre em pequena escala, e daqui 10 anos ela vai estar no mesmo lugar. E eu tenho visto que tem algumas experiências recentes em filmes, em produção de moda, de estilo, que partem da periferia, em que os autores eles dizem expressamente que eles não querem crescer, eles querem ganhar o espaço deles, ganhar dinheiro, mas eles querem continuar efetivamente morando na favela de onde eles vieram, na periferia. Não é assim, eu quero enriquecer e sair daqui, que talvez tenha sido uma época, uma etapa de algumas expressões, mas hoje eles afirmam categoricamente que querem ganhar dinheiro para continuar morando na favela. Eles não querem ter uma loja do tamanho da Zara. A moda que eles vendem, eles querem fazer da escala para que sobre o tempo, para que mantenha aquele estilo de vida deles, né? Então, acho que é aí que talvez a cultura questione alguns paradigmas da economia, né? Então, eu acho que são duas ideias-forças muito importantes, né, de como que a gente dá visibilidade e escala, ao mesmo tempo que a gente consegue respeitar aquele tamanho pequeno que, efetivamente, as pessoas querem ter. Então, eu acho que é um tema interessante aí para a gente pensar, refletir. É essa questão que eu queria colocar. Bom dia a todos. Na verdade, queria cumprimentar o ministro, a Paola, e, mais uma vez, a Ale e a Cainha, por realizar essa atividade. E eu só ia fazer uma proposição. Meu nome é Mariana, sou professora da Universidade de São Paulo e estou temporariamente como presidente do Conselho de Turismo da FEComércio. A gente tem equipe para fazer análises econômicas e estatísticas, e é da nossa intenção gerar esses dados que possam contribuir. Então, um único exemplo que me ocorre, no momento em que uma instituição como o Santander transforma o prédio em um espaço de referência, há motivos que não são só fazer alguma coisa muito bonitinha. Eles têm métricas internas para retorno, o banco não financiaria algo que não tivesse uma lógica mesmo que de longo prazo. Como eu trabalho com turismo, a gente vê quem é do turismo conversa só com quem é do turismo e a gente fica eternamente reclamando. E quem é da cultura está fazendo mais ou menos isso. Quando a gente tenta fazer as pontes, aí você percebe que dá para levar um pouco à frente. Mas, com a classe política, especialmente aqui na cidade de São Paulo, falta não só o dado, mas a tradução do dado de uma forma absolutamente simplista. Porque, quando a gente fala das possibilidades com o turismo, eles falam, mas a gente não tem praia. Então, poxa vida, uma cidade de turismo de negócios, né? Então, o dinheiro que se movimenta com turismo de negócios leva, no mínimo, 30% para os negócios da cultura, do empreendedorismo, e é isso que monta essa cidade, como quase todas as outras cidades. Então, eu queria só fazer essa fala para, de alguma forma, oferecer esses serviços, esse espaço que essas duas instituições me dão nesse momento, para que, se vocês quiserem, a nossa equipe está à disposição, com, obviamente, a autorização do Ali e da Ana, da gente fazer alguma coisa junto, medir, gerar relatório, gerar dado e começar a distribuir isso de forma mais consistente, se possível, comparando com Buenos Aires, que fica mais fácil. Desculpa a propaganda. Boa tarde, meu nome é Leonelli. A soma das atividades de cultura, turismo, ciência e tecnologia perfazem um total de 7 e pouco por cento do PIB brasileiro. Há poucos números já empatando com o que representa a indústria manufatureira no Brasil. No entanto, o orçamento na República desses três setores, cultura, ciência e tecnologia, pesquisa em ciência e tecnologia e turismo, representam menos de 1,5% do orçamento federal. Eu queria saber como é que é na Argentina isso, se corresponde mais ou menos a essa mesma perspectiva em termos de correlação entre o que é entre as estruturas de Estado, não as estruturas, não que a cultura nem tudo que acontece na cultura, na ciência e tecnologia ou no turismo estejam ligados necessariamente a esses orçamentos,
mas eu tenho a impressão que esses orçamentos refletem bem. Enquanto isso, dos 10 candidatos, mais de 10 candidatos que nós temos a presidente da República, nenhum deles, colocou a economia criativa e inovação como eixos estratégicos. No máximo, colocam a inovação tecnológica em função das indústrias. É o máximo, que é o mais adiantado deles, que é o Ciro Gomes, nesse aspecto, que chegou a colocar isso. Parece que essa coisa não existe no mundo da política. Eu queria saber como é que isso se reflete na Argentina também. Eu pido desculpa a todos que levantaram a mão. A gente já tem pouco tempo. Joaquina vai ficar brava se papá não volta este fim de semana à Argentina. E, de novo, a gente, como tem um filho pequeno, entende. Então, não sei se deu para pegar as 4. Pido desculpa de não vou ficar longe para que ninguém bate em mim, então eu fico por acá. Mas pode contestar tranquilo. Se alguém quiser, eu posso deixar o meu e-mail com a Ale e a Cainha me escreve. Também me encontram nas redes sociais com meu nome. Estou em Facebook, Instagram, Twitter, etc. Então, ideias. Não sei qual é a possibilidade. Sim sei que seria muito interessante ter esse espaço de pensamento e de investimento real nessa área. Levo isso como uma provocação, não sei qual pode ser a melhor forma de provocar isso. No nosso governo temos uma área de participação cidadã muito forte, que faz questão de abrir as perguntas para a cidadania. E eu, personalmente, creio muito na inteligência coletiva, muito. A maioria dos nossos programas tem uma etapa de inteligência coletiva, onde eu, como ministro da Cultura, 2 vezes à semana, faço um encontro com artistas e gestores culturais, de 10 a 15 pessoas, 2 vezes à semana, para escutar. E é incrível o resultado disso. Então, não é sempre uma coisa assim de uma grande tecnologia, mas é mais uma ideia de disciplina e a abertura para isso. Eu acho também que a cultura traz um cambio de paradigma muito interessante. Também o mundo empreendedor. Se você pensa na ideia de coworking, ou de sharing economy em geral, é uma ideia que faz uma discussão da ideia do capitalismo em termos da propriedade. Porque já você não precisa de um escritório próprio ou de ter um objeto, se você só pode utilizar esse objeto quando você precisa e após isso deixar isso para alguma outra pessoa. É bom para o meio ambiente, mas também é uma mudança invisível na sua cabeça, que você já não é um dono de um automóvel, mas quando você precisa de um automóvel, você pode pegar e deixar esse automóvel no outro lado. E eu penso que esse é como um germen de uma discussão maior. Y creo que la cultura también nos trae eso, o sea, porque, perdón que mudo para el español, pero es más fácil, ya, y aparte Alejandro está a punto de sacarme de acá. Yo creo que la cultura trae justamente cambios de paradigma donde es cierto que vivimos en un mundo donde muy poca gente tiene toda la riqueza. Y es inaudito que la gente no tenga lo suficiente para vivir, digamos. Pero en las sociedades más avanzadas, más igualitarias, donde la mayoría de la gente tiene para vivir, la cultura pone en discusión la idea de riqueza en sí misma. O sea, ¿hace falta tanto para ser feliz? Digamos, el concepto de felicidad asociado a la riqueza, exclusivamente. Es lo que creo que la cultura viene a discutir, como lo discute el mundo emprendedor,
de una forma extraña, porque obviamente en Silicon Valley, en el Valle do Silicio, hay más millonarios que en el resto del universo, ¿no? Pero yo tampoco tengo la respuesta a esto, pero digo, sí creo que nos trae una serie de preguntas interesantes en términos del cambio de paradigma y de valores. O sea, y una ciudad pequeña no tiene por qué mirar a una ciudad grande como aspiración a hacer eso, porque en ese proceso de cambio van a perder todo lo que hace que sea original e interesante, digamos. Nada, me parece que lo que está claro es que la cultura, tomando un poco lo que decíamos allá, la cultura tiene la posibilidad de abrir un montón de discusiones, pero tiene que abrirlas, tiene que justamente poner en cuestión lo que está pasando en otros lugares. El turismo es central también, el turismo es clave para la discusión cultural. Buenos Aires fue elegida este año el destino número 1 de turismo de toda la región y fue elegida por el turismo cultural, por su cultura, o sea, lo que más valoran quienes visitan. Y si ustedes les pregunto qué piensan de Buenos Aires, lo más probable es que lo primero que les venga a la cabeza es cultura. Y tampoco tenemos playa. Não temos praia, mas temos muita cultura. E na Argentina o problema é semelhante, mas temos de 1 ano e meio para aqui, de 2 anos, desde o cambio, a mudança do governo para aqui, como o presidente Macri, temos uma mudança também da estratégia nacional, onde a indústria é importante como os outros setores. Não temos a indústria como único setor estratégico. A nossa cabeça é pós-industrial. O que o país precisa é gerar muito emprego de alto valor agregado, seja da indústria, seja do turismo, seja dos setores de serviços. E temos uma área muito forte de setores intensivos em conhecimento. E novas leis, dos últimos ano e meio, 2 anos, novas leis, temos agora uma lei do empreendedor muito, muito forte na Argentina, que é nova, tem 6 meses desde que foi regulamentada. E a política pública e o orçamento está começando a virar nessa direção. É difícil, tem muitos interesses em frente que não querem que essa mudança aconteça, mas está indo nessa direção. Além da mudança dentro dos próprios setores tradicionais, a agricultura, a indústria, que eles também ou incorporam tecnologia para mudar ou vão desaparecer, não? Então, mas é o grande desafio. Na cidade de Buenos Aires, se já a ideia, a cidade não tem uma área industrial, o que tem é uma área de desenvolvimento econômico que está olhando para as indústrias criativas, para os serviços intensivos em conhecimento, para a academia, como para o turismo, como os setores que em uma cidade moderna são os setores que têm que gerar esse emprego de alto valor agregado e também mais distributivo, para que seja um emprego para todos. Então, vamos embora, não? Bom, muito obrigado. Eu estou realmente agradecido. E eu também quero parabenizar o Banco Santander por abrir essa possibilidade dessa discussão aqui. Não acontece lá. Nem o próprio Banco Santander lá tem essa abertura. Não, eles têm, a gente trabalha com eles, mas não tem assim um fórum bem aberto para todos, para poder falar. E eu acho que é uma boa experiência para vocês exportar seu próprio banco na Argentina. Muito obrigada. Muito obrigado. Vou ser rapidinho aqui. Obrigada a todos. Quem quiser subir no Mirante e tomar um café e ver essa vista linda dessa cidade incrível que a gente tem, o Felipe vai ajudar vocês por aqui. Agradeço. A gente está aqui sempre, um sábado sim, um sábado não. Sim, o Santander já está olhando o Farol Santander como benchmark, e a Ana Patrícia Botim já declarou que ela vai fazer um ali na Espanha, então, por que não em Buenos Aires? Obrigada a todos.
Eu sou Henrique Avogadro, sou ministro da Cultura da cidade de Buenos Aires. Eu conheço a Ana Carla e depois também a Alejandro há muito tempo, já há mais de 10 anos. Eles me trouxeram muitas vezes para o Brasil para palestras e acho que o trabalho deles é muito importante para abrir discussões e abrir possibilidades e novas oportunidades em torno à economia criativa. Num país como o Brasil, que é muito criativo, mas ainda não aproveita ao fundo essa força que o Brasil tem. Também na Argentina é igual. E acho que esse fórum que temos aqui, essa possibilidade de trazer provocações, no meu caso, vinculadas a qual é o rol das políticas culturais públicas, como a cultura é uma ferramenta para também a mudança social, para também ter uma indústria cultural, uma indústria criativa que seja não só potente em si mesma, sino também como uma ferramenta de mudança social, para gerar novos empregos, mas também para ter discussões que são importantes para a cidadania. Meu nome é Carla Colares, eu sou de Manaus, Amazonas, sou especialista em economia criativa e cidades criativas, pela Universidade Nacional de Córdoba e pela FGV aqui de São Paulo. Minha tutora acadêmica é a Ana Carla Fonseca, por isso que eu estou aqui. Eu conheci a Garimpo em 2006, quando eu comecei a trabalhar com marketing cultural no governo do Amazonas. E através da Cainha eu comecei a acreditar no valor da cultura, né? No valor agregado da cultura. E daí foi um caminho rápido para a economia criativa, acompanhando todo esse estudo que tem sido feito através da Garimpo, dessa cadeia no Brasil. E agora com essa nova visão também do futuro do trabalho, que é extremamente importante. Está aqui hoje no Farol, ouvindo sobre políticas públicas para a cultura, com uma visão muito, muito de futuro, né? E colocando isso na mão das pessoas, foi genial, foi muito bom. Eu sou o Domingos Leonelli, presidente do Instituto Pensar e editor do site socialismocriativo.com.br. A minha relação com a Ana Carla Fonseca e com a Garimpo vem desde a construção da estratégia, do plano estratégico da economia criativa do Estado de São Paulo, onde ela foi uma das principais consultoras e trabalhamos juntos com a Fundação Vanzolini. Daí nós engrenamos, ficamos amigos e companheiros de trabalho, já desenvolvemos vários seminários juntos, aqui em Salvador. E é uma relação que cresce e fica cada dia mais rica. Olha, o tema de hoje da palestra do Henrique Avogadro foi uma experiência extraordinária da cidade de Buenos Aires, onde ele hoje é ministro da Cultura, mas já foi encarregado da economia criativa, com o desenho de uma cidade que se recupera, se transforma cada dia mais numa cidade criativa, turística, e isso é fundamental para que eu, por exemplo, que estou trabalhando no tema de economia criativa como estratégia de desenvolvimento, não apenas como um setorzinho da economia, mas como uma estratégia global de desenvolvimento. Acho que é uma experiência que muito me ajudou e muito enriqueceu esse debate.